Passar a palavra agora para o Jacobel. Hoje o tema é o homem e sua transformação através do Evangelho. Obrigado. Por favor, meu irmão. Boa noite. Estejamos em paz, vivendo em harmonia, agradecendo a Deus pela vida, de maneira que estejamos sempre em paz com Ele e conosco mesmo. Vamos fazer umas visitas ao Evangelho do Novo Testamento e ao Evangelho segundo o Espiritismo, só para guiar as nossas reflexões. Em Mateus capítulo 9, versículo 12 e 13 versículos, Jesus, porém, ouvindo isso, respondeu: não necessitam de médico os sãos, mas sim os enfermos. Ide, pois, e aprendei o significado: misericórdia quero, e não sacrifícios, porque eu não vim chamar justos, mas pecadores. Quantas vezes nós interpretamos isso de uma maneira por demais objetiva e que talvez não fosse a melhor? Quantas vezes nós entendemos que Jesus veio para quem é bom, quando na realidade a vida de Jesus foi para que nós nos tornássemos bons? E ele dizer que é preciso que entendamos qual o significado de misericórdia para a sua própria experiência, para a sua expressão, de que ele queria misericórdia e não sacrifícios. Isto abre um espaço para nós, seja intelectual, filosófico e existencial, totalmente diferente do que a maioria das religiões coloca. Algumas até colocam na maneira aberta como Jesus propõe, mas não vivem, não transmitem, nem aceitam. Esta talvez seja a primeira grande dificuldade do Evangelho. Os que tomam para si a responsabilidade de divulgá-lo, não divulgam em essência e em verdade, divulgam na aparência. E nessa aparência é muito comum ficar muito preso à letra. Mas se a gente ficar preso à letra, os nossos próprios conceitos terão que mudar. Entenda o sentido de misericórdia. Eu quero misericórdia e não sacrifícios. Mas o que é que nós ouvimos nas religiões? Você precisa sacrificar, você precisa sofrer, você precisa aguentar, você precisa tolerar, você tem que sofrer, tem que passar por isso, é da vida, Deus quem quer. E a gente começa a viver, desculpem a palavra forte, nós começamos a viver desgraçadamente uma sequência de desgraças. E temos que simplesmente aceitar. Mas se Jesus, como o maior emissário que nós vivemos em nome do amor, ele diz que nós procuremos entender que ele não quer sacrifícios e sim misericórdia, ele está dizendo não que nós não iremos sofrer, mas que o enfoque não é o do sofrimento, mas o que ele pode ensejar. Tanto que ele coloca, não são os que gozam de saúde que precisam de médicos. Então ele estava deixando a relação bem clara, mas que nós tornamos obscura, porque temos medo, de certa forma, de enfrentar. Imagina, eu não vim para os justos, eu vim para os pecadores. Vamos falar em dentro de casa espírita. Vamos imaginar a reunião mediúnica aqui do nosso lado. O médico da casa recebe no final uma mensagem de Jesus. Sabe o que acontece? Ninguém acredita. Ninguém, absolutamente ninguém. Nem o próprio. E se ele receber mais 2 ou 3, em vez de isso começar a dar substância, isso começa a gerar uma desconfiança ainda maior. A pessoa tem bom comportamento, é reta, ela é equilibrada na vida, mas ela não pode receber Jesus. Vamos concordar, não pode receber Jesus porque você é uma pessoa boa. Então quem é que vai receber Jesus?
uma pessoa melhor ainda, mas melhor ainda é difícil. E aí ele mesmo diz que não veio para os justos, ele veio para os pecadores. Como é que ele pode vir para os pecadores se nós não aceitamos o pecador em contato com Jesus? Quem tem o hábito de ler, principalmente essas histórias que são muito vinculadas na internet, deve ter encontrado um sem número de pessoas que orando veem Jesus se aproximar. E normalmente a gente termina o nosso comentário dizendo: não, mas isso é uma história que alguém inventou. Por quê? Porque Jesus não vem para essa pessoa. Mas por que ele não vem? Então, se ele não vem para essa, também não vem para aquela, nem vem para ninguém. Então Jesus foi embora e tchau, não vai voltar nunca mais. Não, mas ele deixou a palavra. Mas a palavra dele a gente não pode ir na interpretação. O mais interessante é que Jesus o tempo todo ele coloca a nós mesmos com os nossos referenciais como o validador do que ele disse. Ele não disse: isto só é válido se uma ideia filosófica, se um pensador se pronunciar. Isto é válido no nível em que você entende, na estrutura do que você percebe. Na sequência de Mateus 9, nós encontramos ainda: então vieram ter com ele, Jesus, os discípulos de João, perguntando: por que é que nós, os discípulos de João, nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não jejuam? Então os discípulos de João não eram os discípulos de uma pessoa qualquer. Eles e os fariseus jejuavam, mas os discípulos de Jesus não jejuavam. Por quê? Respondeu-lhes Jesus: podem porventura ficar tristes os convidados às núpcias, enquanto o noivo está com eles? Olha onde é que Jesus leva o raciocínio. Dias virão, porém, em que lhes será tirado o noivo, e então hão de jejuar. Como é que a gente faz essa interpretação? Primeiro, a gente diz que o noivo é Jesus, e enquanto Jesus está conosco, a gente não precisa jejuar. Mas no dia que ele se for, aí a gente vai ter que jejuar. Então todo mundo vai ter que jejuar, porque ele já se foi. Não, mas na hora que eu aceitar Jesus, aí eu não preciso jejuar. Mas essa é uma incoerência no nosso dia atual. Imagina, os espíritas, com todo respeito, são conhecidos por muito comer depois das reuniões. E aí fica difícil como é que os espíritas vão se lidar no dia que Jesus se for. Porque a proposta dele é o noivo ir e não o noivo sair dele. Então é uma proposta mais uma vez ousada. Nós estamos num lugar em que tem autoridade. Na presença da autoridade, eu não preciso fazer aquilo que seria para se fazer se ele não estivesse presente. Jesus dizia: apesar de serem discípulos de um discípulo meu, vocês não estão no pasto que eu estou, ou vocês não estão se servindo da mesma natureza que está disposta a todos. Por isso vocês têm que jejuar. O que ele estava falando? Da comida? Não, ele estava falando da essência espiritual. Porque não era necessário que eu fosse deixar de ser discípulo de João, mas sim que eu tivesse uma percepção do todo e nesse todo eu me encontrasse. Por incrível que pareça, Jesus estava falando não dele, nem dos discípulos, nem dos outros. Ele estava falando daquilo que cada um de nós temos dentro de nós mesmos. Porque eu jejuo quando eu tenho essa necessidade, e não pela presença ou ausência de quem quer que seja. Mas quando é que eu tenho a necessidade de jejuar? Não é, vamos tentar, vejam bem, está na sequência da passagem do quadro anterior. Não é quando eu estou bom, é quando eu estou doente. Se nós percebermos bem, essa estrutura toda que Jesus coloca aqui, que foi registrada por Mateus, ela está como um monobloco. Não são passagens isoladas que merecem reflexões soltas. Todas elas estão interligadas. E estão interligadas em que ponto? No ponto em que todos nós devemos participar de um mesmo banquete, e não da falta do banquete. Porque ele veio para os que estão doentes.
Ele veio para os que estão famintos. Ele veio para os que não estão na festa. Mas por que não está na festa precisa jejuar? Porque a festa não é fechada. Mas por que a gente pensa que a festa é fechada? Porque é isso que estamos ensinando o tempo inteiro. A festa é totalmente aberta. Não existe convite carimbado, nem numerado. Qualquer um de nós podemos entrar na festa. E na festa é onde está o noivo. Portanto, o que importa não é o noivo ir embora, é eu estar na festa. Mas se eu me proponho a ir a essa festa, nem sempre nós nos propomos. E Jesus então diz, até repetindo o que já está no Antigo Testamento: guardai as minhas palavras. Mas quais palavras de Jesus nós vamos guardar? A palavra que ele diz que ele veio para os que são pecadores. Mas se for assim, nenhum templo religioso terá na sua compostura de presença a presença dele. Ou seja, o noivo estará ausente. Veja como às vezes fica difícil a gente perceber o que Jesus queria dizer. Mas fica claro que Jesus não queria dizer o que nos diz o que ele disse. É um contrassenso. Jesus não disse necessariamente o que nos dizem que ele disse. Ele disse algo muito mais profundo, tanto que ele fica colocando para a gente referir o tempo inteiro, afinal de contas, onde ele estava, onde ele está. Quem é o noivo? O noivo é ele mesmo. Eu tenho garantia de que ele estava dizendo que ele era o noivo da festa. Lógico que eu vou ter que entrar nas tradições antigas, eu tenho que fazer uma contextualização para saber qual era o papel do noivo nesse contexto. Mas esse papel do noivo, quando eu contextualizo, não me obriga a entender que o noivo fosse ele. O noivo é alguém a quem eu devo reverência. Não importa quem seja, se eu devo reverência, esse é o noivo. O meu pai pode ser o noivo, a minha mãe, o meu irmão, a minha mulher, o meu filho, qualquer um deles pode ser o noivo da festa. E perante o noivo eu não preciso jejuar. Por que eu não preciso jejuar? Porque ele não estava falando de carne, ele não estava falando de comida, ele estava falando de essência espiritual. Guarde, pois, as minhas palavras. Quais palavras? A palavra de que eu sou um pecador. Mas se eu sou um pecador e ele está para mim, está ótimo. Mas se eu sou um doente, se eu sou um doente e ele manda o médico porque eu sou doente, está tudo ótimo. Um médico para quem não está doente tem pouca serventia, mas um médico para quem está enfermo é tudo que se quer. Então Jesus era coerente. Quando nós às vezes dizemos, eu deixei de ir à igreja porque eu estava na pior, este é o pior negócio. Porque é exatamente por eu estar pior que eu preciso procurar. Não significa dizer que se eu esteja melhor, eu tenho que ir embora. Até porque, por dever de gratidão, se quando eu estava pior fui bem acolhido, eu agora estando melhor devo estar bem para poder acolher os que estão agora necessitados. Esse é o jejum de que ele fala. Quando eu estou bom, eu não preciso do médico. Esse é o jejum. Quando eu estou bom, eu posso ser o próprio médico ou auxiliar do médico. E volta mais uma vez, guarda as minhas palavras. Outro texto de Mateus. A estes 12 enviou Jesus e ordenou-lhes dizendo: não ireis aos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Esta é uma recomendação de Jesus extremamente específica e objetiva aos que iriam dar continuidade ao seu princípio. Hoje as igrejas dizem assim umas, dele o dízimo. Outras igrejas dizem, basta você vir aqui acredita no Senhor. Outras dizem, basta você receba um passo espiritual. Outras dizem, basta você faça um curso ou isso ou aquilo. Jesus chamou os 12 e disse: ressuscitai os mortos, curai os enfermos, limpai os leprosos, expulsai os demônios. Mas faça isso de graça, porque é de graça que você recebeu.
É uma lição muito direta. Não temos muito o que pensar sobre isso. Mas fica estranho quando Jesus diz como primeiro ponto de partida: curem os enfermos. E aí hoje em dia um discurso que eu particularmente escuto muito, de que casa espírita não foi preparada, nem é o objetivo da casa espírita curar nenhum enfermo. Ah, que legal! Então vamos assumir que a gente começou a se afastar das propostas de Jesus. Mas vamos ressuscitar os mortos. Não, mas isso também não nos cabe. A não ser que seja ressuscitar no sentido do verbo. Então vamos limpar leprosos, mas nem leprosos tem mais. Sim, mas lá no Leão nós temos idosos que têm feridas, que têm dificuldade de tomar banho, que não têm controle nas suas funções naturais, e fazem xixi, cocô na roupa a qualquer hora, em qualquer lugar. Ah não, mas isso eu também não vou fazer. Então vamos expulsar os demônios, mas eu não sou médium nem doutrinador. Aí a gente pergunta: bom, então o que Jesus disse foi só para aqueles 12, não nos diz respeito. Parece que não nos diz respeito. Porque o nosso objetivo hoje é o quê? Estudar, estudar e estudar. Ótimo. E depois fazemos o quê como estudo? Não, a gente desencarna e lá no mundo espiritual, aí lá no mundo espiritual a gente vai fazer o quê? Vamos continuar estudando. Ótimo. Aí a gente reencarna. Aí quando a gente reencarna, aí a gente vai estudar mais um pouco. E estuda mais uma encarnação. Mas sim, mas a gente vai estudar até quando? E depois de tiver estudado muito, a gente vai fazer o quê? Nada, porque quem só estuda e nunca pratica, não pega hábito de fazer coisa nenhuma. Os melhores alunos dos melhores cursos nem sempre são os melhores profissionais. Os melhores profissionais normalmente são aqueles alunos, entre aspas, medianos, mas que estão o tempo todinho com a mão na massa. Porque é necessário mesclar estudo com vivência. Como é que eu posso fazer cirurgia médica se eu tenho medo de entrar no pronto-socorro enquanto sou acadêmico de medicina? São coisas que não se complementam. Então Jesus não só diz isso, como ele diz umas outras coisas também estranhas. Olha que coisa estranha Jesus diz: não vale ter com os gentios, nem entreis nas cidades dos samaritanos. Uau, coisa estranha. Quer dizer que Jesus, inclusive, era preconceituoso. Ele era. Vamos ser estudantes, então. Nós vamos entrar agora em determinadas cidades, mas em outras não. Vamos falar com alguns povos, com outros não. Quem recomendou isso? Jesus. Literalmente, hoje já não temos os gentios nem os samaritanos. E nós que moramos, por exemplo, aqui na América do Sul, não temos contato com ninguém dessa região. Então, se for muito mal literalmente, isso não nos interessa. Quem eram os gentios? Quem eram os samaritanos a que Jesus fazia referência? Jesus diz que o bom samaritano foi um grande exemplo de um homem que usou de misericórdia. Jesus teve o ser com sua mulher da Samaria, uma samaritana. E Paulo, o que melhor vivenciou os ensinos de Jesus, quando sai e que ele é rejeitado pelo colegiado que o seguia, ele vai lidar com os gentios. Era para Paulo ter morrido a paulada, porque o povo era ruim. Jesus disse que ele não fosse. E aí Paulo, não tendo por onde ir, vai lidar exatamente com os gentios. E lidando com os gentios, ele se transforma como o apóstolo dos gentios. E ali ele elege a mais monumental e eloquente assertiva do que Jesus disse: ao povo, eu já não vivo Cristo quem vive em mim. Onde é que está a inconsistência? A inconsistência está no lugar literalidade que a gente tem tratado do Evangelho. Paulo, como é que Paulo entendeu isso? Ele disse: não vá com eles, porque é complicado. Não é para qualquer um. Ele deve ter pensado com toda a humildade: mas eu não sou qualquer um, eu sou Paulo. E foi. E deu conta do recado.
Como Jesus acusa de perdido, olha, ele tem tarefas mais simples. Se você não está preparado, vá para as mais simples. Agora, se você está disposto, aí você vai. E o que você vai fazer? O que foi que Paulo fez nessas comunidades? Curou enfermos, expulsou demônios, limpou feridas de leprosos, restituiu visão aos cegos e fez tudo isso de graça. Então parece que o problema não era eu ir ou deixar de ir a determinada parte, mas o que eu faria onde quer que eu estivesse. E aí, o que nós fazemos hoje? Nós desconfiguramos a parte principal, porque como nós não temos a casa dos gentios, nós não temos como viver essa parte. Temos a outra, e na outra não vivemos. E para a gente ser assim, bastante rigoroso com a nossa casa espírita, o que é que nós vemos? Nós temos uma situação tão esquisita. Quando um trabalhador espírita de uma casa quer trabalhar em outra casa simultaneamente, invariavelmente ele é recriminado. Ora, eu não posso ir na casa dos gentios, eu não posso ir nas cidades dos samaritanos. Paulo foi e fez e venceu. O que prova de que o problema não é ir à casa dos outros, é o que eu faço. Ok, eu faço muito bem aqui, por que eu também não posso fazer muito bem ali? Essa é a essência do Evangelho. Essa é a essência que nos transforma, porque na hora em que eu fizer o que eu vivo, não importa onde eu esteja, seja junto a gentios, seja na casa dos samaritanos. Eu não sei se vocês estão entendendo onde eu quero chegar, porque nós vamos falar dessa transformação que nós precisamos fazer em nós mesmos. Mas como é que nós vamos fazer uma transformação se a gente ainda não faz uma boa leitura do texto que nos recomenda isso? Mateus capítulo 10, versículos 11 a 14. Em qualquer cidade ou aldeia em que entrares, procurais saber quem nela é digno, e hospedai-vos aí até que vos sentireis. E ao entrares na casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem ouvir as vossas palavras, saindo daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Qual é a atitude de vingança que Jesus orientou aí? Absolutamente nenhuma. Mas ele dá sugestões de como a gente vai caminhar melhor. Ele não está dizendo necessariamente que eu não vá numa casa que não me receba, mas onde me recebe bem é muito mais fácil. Mas às vezes alguém diz que me recebe bem e não me recebe. O que eu devo fazer? Bom, leve a sua energia com você, porque senão você terá desperdiçado. Ele não diz que você se revolte, se indigne, fale mal, acuse o outro, mas ele diz: não deixe a sua energia, porque você vai usá-la no lugar que é necessário. Por que é que isto é valioso na nossa transformação moral? Porque é exatamente isso que a gente deveria fazer a cada dia. Conversei com uma pessoa que disse uma série de impropérios. Nossa, eu vou passar o resto do dia desequilibrado. O que foi que você fez? Aquilo que era bom seu, você, em vez de trazer de volta, você deixou e trouxe o lixo do outro. Jesus estava dizendo que a gente se reconhecesse até que ponto a gente poderia ou não se misturar onde e com quem quer que fosse. Mas a gente parece que não está muito atento a nada disso. E aí fica difícil a gente fazer a nossa grande transformação. No Evangelho segundo o Espiritismo, no primeiro capítulo, há uma mensagem, a mensagem número 9, intitulada A Nova Era, em que tem um trecho que é razoavelmente longo, que eu dividi aqui em 3 partes, só para a gente pensar um pouquinho sobre isso. O Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélica cristã que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos. Tomemos isto como uma verdade. Se isto é verdadeiro e nós somos espíritas cristãos, então qualquer coisa que eu faça que haja contrariamente a isso está equivocado. Seja na minha percepção do cristianismo, seja na minha vivência espírita, seja na minha relação comigo e com a humanidade.
Porque se o Cristo, ele iniciou, ele nos propõe que nós tenhamos uma moral sublime e que ela vai ter que renovar o mundo, ela tem que começar a renovar a mim mesmo. Do contrário, essa moral não é tão boa assim. E ela tem que aproximar as pessoas. Agora, se eu consigo ficar distante de uma pessoa que pensa igual comigo, por que não vai acontecer com as pessoas que pensam diferentes? Por que a gente não pode superar as diferenças, considerando que as diferenças elas são sempre pontuais? Eu não preciso concordar com o outro em tudo, até porque ninguém é igual a ninguém em nada. Todos somos essencialmente diferentes uns dos outros. Então, por que eu tenho que pegar 1, 2 ou 3 pontos que dizem ponto de nossas vidas e fazer disso a razão da própria vida? Isso é, no mínimo, uma total falta de percepção da essência cristã. E isso, então, essa moral sublime de Jesus, há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor do próximo e estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum, de uma moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando-a morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. A única ponderação que fica é aos que hoje a habitam, ou fazer com que os que a habitam cheguem nesse nível de superioridade. Depois, no próprio Evangelho, no livro dos Espíritos, a gente tem uma resposta muito interessante para complementar esta frase, como ela faz parte de uma mensagem. Eu vou deixá-la relativamente suspensa, mas já a gente fecha. E aí, no final dessa mensagem está: é a lei do progresso a que a natureza está submetida, que se cumpre. É a lei do progresso a qual a natureza está submetida, que se cumpre. E o Espiritismo é a alavanca que Deus se utiliza para fazer com que a humanidade avance. Eu fico pensando, será que esses Espíritos eles estavam vendo a coisa de um ângulo muito diferente do nosso? Porque enquanto espírita, eu vejo que nós somos muito desencontrados. Eu volto a dizer, não que a gente pense diferente, isso não é problema nenhum. O problema é a gente não ter convergência em nada, ou quase nada. Para comentar um fato extremamente recente do movimento espírita como um todo. Recentemente, há uma semana para cá, a Federação Espírita Brasileira lançou um manifesto que está sendo divulgado para todos os espíritos, se posicionando a favor dos nossos companheiros do candomblé e da Umbanda, principalmente eles dois. Atitude louvável até o último ponto, dizendo que realmente não é ideia da Federação Espírita Brasileira de qualquer ranço que quer que seja perfeito. Onde está a imperfeição? Entre os espíritas, essa regra não vale. Basta você não ser adepto a alguma coisa ou a algum grupo, que você já é um estranho. Mas nós mesmos estamos querendo que os estranhos, estranho aqui no sentido figurado, esses deixem de ser. Onde é que nós nos sustentamos nas nossas incongruências? Allan Kardec, quando ele estuda isso, desde o Evangelho segundo o Espiritismo, numa mensagem de um espírito, que eu não vou lembrar o nome agora, ele diz: o espírito sincero, observando pontos que mais tarde servirão de ruína, tenha coragem de se levantar e falar, ainda que fique os interesses. Mas a gente não está nem aí para isso, porque parece que o interesse é apenas o meu pessoal e que toque apenas o que respeita a minha vida. Enquanto nós vivemos nessa tentativa de auto-isolamento, nós não estaremos fazendo isso que esse espírito, que no caso ele fez questão de se assinar como um espírito israelita, o que ele preconiza como o próprio espiritismo tendo como alavanca de Deus, a alavanca para fazer com que a humanidade avance. Mas vamos avançar como? Cada vez mais nos distanciando do outro, cada vez menos nos fortalecendo uns com os outros. Isto é muito esquisito na nossa casa espírita. E quando eu falo casa espírita, eu não estou falando numa casa, eu estou falando de um movimento conceitual que nós temos.
nós deveríamos sim estar muito mais abertos. Não porque a ideia é boa, ou porque a ideia é ruim. Nós deveríamos estar abertos porque estamos procurando a melhor ideia, seja do que for, seja pela via que não vem. Mas como é difícil isso? Hoje de manhã uma jovem chegou para mim e me disse: eu preciso falar com você. E eu estava num momento, de fato, muito ocupado, porque eu tinha um tempo para fechar o que eu estava fazendo. E depois do tempo eu arranjei. E eu perguntei se estava para trás. Então deixa eu dizer, pelo menos a coisa que está me incomodando mais gritantemente. E aí depois a gente conversa o resto. Tá bom, amiga. Isso é o seguinte: eu sou espírita, nasci em uma casa espírita, entendo o espiritismo, aceito o espiritismo, mas eu comecei a estudar religiões comparadas. E estudando religiões comparadas, comecei a encontrar coisas, símbolos e apontamentos que eu percebo que são conflitantes com os conceitos espíritas que eu tenho. E isso está me deixando indignado, porque à medida em que isso surge, mais vontade eu tenho de estudar. Só que quanto mais eu estudo, mais a minha convicção espírita fica ofendida. Eu digo: é um equívoco. A opinião espírita não tem que se ofender. Quando Allan Kardec estabelece o espiritismo, ele diz: nós conheceremos católicos espíritas, protestantes espíritas, judeus espíritas, orientais espíritas. Então ele não colocou espíritas católicos, espíritas protestantes, espíritas qualquer coisa. Ele aceita que qualquer um tenha tudo de bom que está no espiritismo. E ao contrário do que nós queremos fazer, condenar os outros. Ele disse: mas pai, como é que eu faço? Você acha que eu devo continuar? Porque eu perguntei a um outro espírita, e a pessoa me disse com todas as letras que isso é um obsessor para lhe afastar do espiritismo. Eu digo: não é um obsessor para lhe afastar de coisa nenhuma. Isso é a sua consciência querendo conhecer mais longe os diversos conceitos. E se eu amanhã deixar de ser espírita porque eu encontrei um melhor, se for melhor, você fez um grande negócio. Ela olhou para mim, sorriu e disse: nossa, eu nunca me disse isso, eu nunca tive coragem de dizer, porque eu tinha medo. Eu disse: mas de que você tem medo? Das pessoas dizerem, como já me disseram, que eu estou psiquiatra. Eu nem considero entender da minha opinião, pois pode continuar com a sua obsessão e não me subsidie, por favor. Continue subsidiando, estudando, lendo, comparando, porque amanhã você vai ser uma espírita muito melhor ainda. E a propósito, recentemente eu estava num evento lá em Curitiba. Nós apresentávamos uma mensagem de Allan Kardec, que Allan Kardec não é uma mensagem, é um pequeno roteiro, umas 12 páginas que Allan Kardec publica. Orientação para quem queira formar uma biblioteca espírita. Ele deixava ali no 3º ou 4º ano da qualificação espírita. E aí ele coloca no final livros contrários ao espiritismo e que devem constar da biblioteca. Esse é o homem de coragem. Ele não só sabe que tem livros contrários, como ele os indica para que estejam na livraria, para que você consulte e saiba o que é que são, os que são contra, pensam. Mas a gente tem medo do quê? Não há do que ter medo. Porque se o espiritismo é essa doutrina que vai transformar a humanidade amanhã, se ela não consegue transformar os meus medos mais primitivos, que transformação ela vai fazer em quem quer que seja? Nós temos que ter coragem de fazer isso. Na questão 800, no Livro dos Espíritos, Allan Kardec nos lembra: as ideias só pouco a pouco se modificam conforme os indivíduos, e precisa que algumas gerações passem para que se apaguem totalmente os vestígios dos velhos hábitos. A transformação, pois, somente com o tempo, gradual e progressivamente, se pode operar. E aí a gente vê hoje todo mundo querendo ser transformado ainda nesta encarnação, porque na próxima encarnação esse mundo já não nos recebe mais. Por quê? Porque está vindo a grande transição planetária. Ok, se a transição planetária vai ser um cataclismo que vai acabar com todo mundo aqui, eu posso dizer com toda tranquilidade: Deus errou na forma. Errou. Porque não faria o menor sentido a Terra, no ponto em que está hoje, ele simplesmente apaga tudo e vamos agora colocar aqui uma nova geração e manda todo mundo lá para o mundo primitivo. Então Deus perdeu a forma, ele desaprendeu. Como ele não desaprendeu, porque ele não é menos inteligente do que
Eu, sendo uma pessoa de uma inteligência pequena, eu não tenho algo bom e não jogo fora só para recomeçar? Por que Deus iria fazer isso conosco? E depois, dentro da própria essência do Espiritismo, o que vai acontecer quando a Terra ou qualquer mundo for de regeneração? Aí não haverá mais orgulho. Não vamos entrar nos outros derivados. Será mesmo que, se não tiver mais orgulho, vai sobrar algum de nós para a próxima? Mas não sobra nenhum, porque o que nós temos de orgulho dentro da gente é um negócio tão grave ainda, que quer dizer que ou os Espíritos erraram nessa recomendação, ou a coisa ainda está muito longe. Não, mas você está vendo, está chovendo fora de época, está fazendo frio e gelo, está fazendo calor e pegando fogo. Sim, isso sempre aconteceu. Pelo contrário, quando a Terra começou, era pior do que isso. E já era uma transformação, não, ali era uma formação, não era nem transformação. Então a gente confunde emergências climáticas ou mudanças climáticas como o esquecimento de Deus da grande lei de progresso. A lei de progresso é a lei a qual nós estamos submetidos, inclusive como foi visto numa lâmina anterior. A pergunta que eu deixei de suspenso lá atrás, ela aqui está bem colocada. Na questão 919 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta como é que nós vamos fazer o nosso progresso, ou seja, a transformação espiritual. E os Espíritos deram a resposta que todos nós sabemos de cor. Fazei o que o sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Só que Allan Kardec disse, mas e como é que a gente faz isso? Ele colocou isso na 919A. A primeira pergunta, 919, quem responde é anônimo, que subentende-se do Espírito Verdade. Só que a subpergunta 919 responde o Espírito que resolve assinar o nome, Agostinho de Hipona. Aí Agostinho de Hipona diz aquilo que a gente também já conhece bem: faço como eu fazia quando estava encarnado. Todas as noites, quando eu me deitava, eu pensava sobre o que eu tinha feito, fazia uma reavaliação, para que no próximo dia eu pudesse começar com mais disposição, refazendo as coisas que precisavam ser refeitas e melhorando aquilo de bom que eu já tinha feito. E no final ele conclui a resposta, que é um pouco longa, no item 919A, com essa singela frase: com este objetivo, qual objetivo? De nós nos conhecermos a nós mesmos, é que ditamos o Livro dos Espíritos. O que acontece com essa frase? A gente já leu 500 vezes e a gente não fixou essa frase. A gente não percebe que neste momento Agostinho já não falava por ele, porque esse não era uma questão gramatical. Foi por isso que nós ditamos, porque se fosse o de nós, como às vezes nós dizemos, não, nós íamos passando por ali, quem nós íamos. Não, então era você, não éramos nós, era você quem ia. Aqui de repente no final Agostinho diz assim: nós ditamos, mas nós quem? Se fosse ele, então significava dizer que todo o Livro dos Espíritos tinha sido ditado por ele. Mas o Livro dos Espíritos não foi ditado por ele, porque me leva à dedução de que no momento em que Agostinho escrevia isto, porque ele estava dando o seu exemplo pessoal, ele estava sob a assistência de outros espíritos, e estes ditaram o Livro dos Espíritos. E olha que responsabilidade ele coloca: nós ditamos o Livro dos Espíritos com este fim. Qual fim? Conhece-te a ti mesmo. E aí a gente vai buscar Livro dos Espíritos. O que é o Livro dos Espíritos? É a essência filosófica do Espiritismo. Mas a gente pode filosofar hoje no meio espírita? Acho que não. A gente não pode filosofar, porque filosofar é você concordar e discordar, é você levantar um raciocínio pouco usual, um raciocínio instigante. Isso a gente não suporta. Por exemplo, se algum louco, que aí a gente chama de louco, disser assim: mas quem é que garante que foi Agostinho que escreveu isso?
A gente vai dizer, mas foi o que Allan Kardec colocou. Sim, por que Allan Kardec não pode ter se enganado? Por que a gente começa a ficar irritado? Porque a gente não tem o hábito de filosofar, de discutir, de pensar, de processar informações, e aí perdemos a essência. O livro dos Espíritos ele tem primordialmente esse objetivo, fazer com que a gente se conheça a nós mesmos. A partir de onde? A partir de Deus, o Criador, matéria, Espírito e as leis que restam, tudo isso, para que eu cresça, e não simplesmente para que eu estude, assimile e guarde, para que eu cresça, para que eu viva. Essa é uma proposta muito rica do meio espírita. Então a nossa transformação, o nosso grande progresso, que aí é estabelecido agora em 9.019 perguntas do livro dos Espíritos, é uma busca de que eu me conheça a mim mesmo. Então eu me conhecer a mim mesmo, e neste mesmo livro tem que o modelo e o guia é Jesus, como ainda há pouco lembrou a Cristina. Então está tudo casado. Mas por que a gente não fez isso? E aí nós vemos, quer ver como os exemplos são bem simples. A gente tem evangelho no lar, ok. No evangelho no lar a gente estuda a lei dos Espíritos? Não. Lógico que tem algumas pessoas mais maluquinhas que estudam. Mas não é para estudar, porque é só o evangelho, ok. Mas o evangelho, no livro dos Espíritos, é um livro de conhecimento, que diz que o modelo de guia é Jesus, que foi quem trouxe o evangelho. Onde é que está a distância entre o livro dos Espíritos e o evangelho? Na nossa cabeça, na maluquice que estão dizendo que é o certo. Então nós começamos a ficar num caminho difícil de encontrar a autotransformação. Como é que eu vou me transformar? Não, eu vou seguir a quem? A Jesus que não me explica. A Jesus que tem um evangelho que às vezes eu não entendo o que ele quis dizer, porque ele usa de referências incomuns. Os Espíritos, por sua vez, respondem coisas que parecia Jesus não ter dito. Hoje a gente já viu o que ele disse. Onde é que a gente vai andar? Qual é essa estrada que a gente vai aplicar? Voltemos a Mateus, capítulo 21, versículos 28 a 31. Porque tem momentos no Evangelho que parece que Jesus diz, eu entendo a sua cabeça. Então preste atenção nisso aqui. Mas o que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e chegando-se ao primeiro disse, filho, vai trabalhar hoje na vinha. Ele respondeu, sim senhor, mas não foi. Chegando-se então ao segundo, falou-lhe de igual modo. Respondeu-lhe este, não quero, ou seja, não quero trabalhar na vinha. Mas depois, arrependendo-se, foi trabalhar na vinha. E aí Jesus pergunta, qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram eles, o segundo. Disse-lhes Jesus, em verdade vos digo, eu não sei se vocês estão preparados para ler essa última frase, que ela é pesada. Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Os publicanos eram homens de má vida, eram os homens que tomavam os pertences dos outros. E as meretrizes são as prostitutas. Elas vão entrar primeiro do que vós, que eram os homens bons. Será que a gente leu mesmo isso? E o que Jesus conta com essa história? Tem 2 pessoas, olha, você poderia fazer, não pode deixar comigo, eu faço. E aí vai embora e não faz. Não, você poderia fazer isso para mim? Não, não vou fazer. Mostra uma coisa para fazer, essa pessoa não merece isso. Quem foi o melhor dos 2? O que disse tudo legal e não faz nada, ou o que disse que não quer fazer e depois faz? Todo mundo mata logo a charada. O segundo é o filho que faz a vontade do Pai. Ou seja, esses que ele comentava eram quem? Eram aqueles que estavam esperando entrar primeiro, mas nunca nos teriam os publicanos e as meretrizes. Ok, quando eu coloco isso neles, fica fácil. Vamos colocar em nós. Eu que acho que já sei que posso, que sou bom. Não faço, você entende, eu não faço, porque afinal de contas, não vim para isso.
Não, a vida é assim mesmo, tem quem faça. Ou seja, o Senhor me chamou para eu fazer. Eu disse que fazia, tanto que eu vim. Mas eu não sei. Eu não sei se eu faço. Pode ser que na próxima semana, ou daqui a um mês, daqui a um ano. E aí o outro veio, às vezes está até com raiva, mas está fazendo, está trabalhando, está produzindo. Quer dizer então que antes de você vão entrar aqueles que exploram, que são pessoas não boas, que eu já tinha dito antes, e as meretrizes, que era o pior nível que se poderia colocar um ser humano, e no caso o ser humano, hoje a mulher na nossa sociedade, graças a Deus, já desfruta o posto que tem, mas no tempo de Jesus, mulher era coisa nenhuma. E você ser uma meretriz era muito menos do que coisa nenhuma, uma tonelada. Então ele não havia coisa pior do que uma mulher ser chamada de meretriz. Aí Jesus vai e diz isso para homens que eram considerados bem, coisas publicanas, e as meretrizes vão entrar primeiro do que você. Aí ficam agora algumas perguntas. Por onde estamos cavalgando? O que nós estamos fazendo aqui na nossa vida? Será que nós estamos prometendo e não fazendo? Será que às vezes a gente até se revolta, mas continua fazendo alguma coisa? E quando eu estou falando de fazer alguma coisa, não é num centro espírita, é na vida, é comigo, que pode ou não ser uma casa espírita. Não vai fazer nenhuma diferença. Agora, o que eu devo fazer, eu estou fazendo ou eu estou cavalgando ele por algum lugar? Quais são os tipos de luzes que nós estamos procurando para a nossa vida? Quantas vezes a gente quer encontrar uma fonte de luz, mas tem que deixar apagada? Porque se acender, vai mostrar todas as minhas imperfeições. Então a gente não quer porque é ruim. Eu tive a oportunidade de estudar e viver um pouco de tempo na psicanálise. A gente vê como é difícil fazer uma pessoa que está cheia de problemas psicológicos, alguns somatizados, você fazer ela ir buscar dentro dela mesma uma matriz disso tudo. Muitas vezes, nesses momentos mais profundos da crise, as pessoas se tornam verdadeiros inimigos do terapeuta, se possível até mataria. Porque você está fazendo eu descobrir em mim aquilo que estava escondido até agora. Mas o próprio Jesus já tinha dito: acendeu a candeia, tem que colocar acima do velador e não debaixo. Mas nós queremos uma luz para colocar onde? Debaixo? Ou será que é a luz que a gente quer para nos iluminar e para iluminar a todos? A quem seguimos? Nós estamos seguindo a quem de fato? A Jesus? Mas só Jesus. O Jesus temperamental, o Jesus que só diz aquilo que me convém, ou o Jesus que me incomoda. Porque Jesus muitas vezes me incomoda. E ele me incomoda porque ele vai bater exatamente nos meus pontos fracos. O livro dos Espíritos traz muitas situações corroboradas com o Evangelho e o Espiritismo que nos levam para a mesma situação. No livro dos Espíritos, quão poucos esforços precisais fazer para vencer essas inclinações? E por que, apesar disso, a gente não vence? Porque não queremos desenvolver nem mesmo poucos esforços. E aí nós estamos seguindo a quem? Nós estamos frequentando casas, seguindo, nós não sabemos. Jesus com seus discípulos, nós dizemos, apesar disso, eu sigo Jesus, ok. Mas você segue fazendo parte da equipe ou do time? Do grupo ou do time? Porque o grupo é um amontoado de gente. Um time são pessoas que estão preparadas, cada uma para atuar num ponto, buscando todos o mesmo final e objetivo. Mas nós estamos tanto em grupo que a gente se esfacela e nem sempre ausente um do outro. Na hora que a gente é uma equipe, saiu um, a gente sente uma falta enorme, porque está faltando agora dentro da estrutura, dentro daquilo que foi programado para nós alcançarmos. A proposta de Jesus não era uma proposta que cada um consiga por todos. A proposta de Jesus era todos por um e todos por todos. Será que a gente entra no que estamos com o grupo? E Mateus, naquela hora chegaram-se a Jesus os discípulos e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus?
Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles. E não precisou dizer mais nada. Mas isso é muito significativo. Nós estamos querendo fazer uma transformação a partir do Evangelho. Ok, dentro desta pergunta, quem é o maior? É a criança. Então, qual é a resposta? Nós devemos ter aquele sentimento das crianças. Temos? Não. Então vamos estudar, vamos nos esforçar, vamos nos retemperar para poder ver se a gente supera. Ou então vamos reviver de novo o aspecto infantil, de ingenuidade e de pureza que tem com as crianças. Então Jesus era pródigo dos grandes ensinamentos. Nós sempre fomos muito pequenos em receber o que nós temos para receber. Se por acaso alguém nos projeta isso, dá-me tua mão. A gente lê, alguém está pedindo para a gente dar a mão? Ou somos nós que estamos pedindo para alguém nos dar a mão? A gente normalmente vai ter a ideia, se tem uma mão assim e essa frase, dá-me a tua mão, então tem alguém pedindo para eu dar a minha mão. E essa resposta é mais fácil, por indução de imagem. E é mais fácil, porque é muito mais cômodo dizer dou ou não dou, do que sou eu que vou dirigir para você, me dê a sua mão. E a pessoa diz, mas por quê? Me dê a sua mão. Porque eu fico intrigado com Jesus. Jesus dizia, larga tudo que você está fazendo. Deixa tudo. Vem comigo. Será que a gente iria? É difícil. Um homem chegava como desconhecido, porque depois que ele tinha os 12, ele passou a ser conhecido, mas antes ele não era tão conhecido. E ele chega para homens como Pedro e diz, Pedro, vamos comigo. Mas para onde, Senhor? Vamos comigo. Dá-me a tua mão. É muito difícil. Por isso é que é muito mais fácil a gente dizer, não sei se eu dou ou se eu não dou. Porque muito raramente a gente se põe na outra posição de ser o que pede a mão. Dá-me a tua mão, vem. Segura aqui, vem, dá-me a tua mão. A gente não faz isso. E aí fica difícil, mais uma vez, a gente mostrar que já consolida aqueles conhecimentos que nós temos. Jesus nos propõe, brilhe a vossa luz. Como é que a gente faz para brilhar a luz? A gente vive no escuro. E por que a gente vive no escuro? Porque a gente não quer deixar brilhar a luz. Quantas pessoas não dizem que são espíritas? Por quê? Eu vou dizer que é espírita, a pessoa vai me fazer um monte de perguntas. A pessoa vai fazer um monte de perguntas, um bom sinal. Não, mas se ele for protestante e souber que eu sou espírita, ele vai dizer que eu sou filho do Satanás. Sim, aí ele vai descobrir que o filho do Satanás é bonito, é gente boa. Então vai ver que o filho de Satanás nem essa coisa tão feia desse jeito. Agora, enquanto o filho de Satanás continuar se escondendo, ele não vai continuar pensando do mesmo jeito. Por que a gente, até nisso, a gente deixa a nossa luz apagada? A gente está no meio de uma discussão, alguém está falando mal do outro, a gente sabe que o outro não merece aquilo. Não, mas eu não vou me meter nas vidas dos outros. Que amigo que você é. Porque se você fosse amigo, você iria defender seu amigo, ainda que ele nem fosse das melhores pessoas no comportamento. Na realidade, nós precisamos intimamente sermos iluminados. Só que essa iluminação não vem de fora. É aquela luz que a gente descobre dentro de nós e que nós fazemos expansão a partir de nós mesmos, da alma, do coração. É difícil, eu não sei se é difícil. E também não sei se é fácil. Mas eu sei que é possível. Porque quantos já conseguiram? E quantos vão conseguir? Quantas vezes nós fazemos coisas que a gente duvida? Ainda há pouco a gente viu a menina Aline tocando aqui. A gente diz, eu com meus 10 dedos eu não consigo. Mas ela conseguiu. E aí a gente fica, se a gente vai na internet ver filmes de pessoas exuberantes que tinham enormes dificuldades e limitações físicas, a gente vê que nós estamos acomodados, que essas pessoas conseguem coisas que a gente não consegue. Na realidade, o que nós precisamos é sermos iluminados. Para quê? Para que nós nos transformemos. E não é transformar para dar satisfação a quem quer que seja, mas é para viver a satisfação da transformação. A melhor transformação para quem fuma é deixar de fumar. Não é porque alguém vai deixar de reclamar, não é porque você vai gastar menos, não é porque seu organismo vai agradecer. Não,
É porque você venceu algo que estava me matando desnecessariamente. A maior transformação para quem deixou de ter mágoa no outro é você não dar mais alimento para algo que estava destruído. Que coisa boa você poder olhar para uma pessoa que fala mal de você e você ir, encontra a pessoa e dar um abraço. Nossa, estava doido para dar esse abraço em você. Você desconcerta o outro e você se recompleta naquele momento. Esse é o valor da transformação. Não alguém dizer, mas você pisou na pessoa. Como que eu pisei? Eu sinto um prazer de me reencontrar com a pessoa. Não, mas você não teve tanto prazer assim. Não, se eu não tivesse abraçado, eu não teria. Mas na hora que eu abracei, eu fui tocado num novo sentimento. E aí eu me transformei. Quantas vezes a gente se transforma num toque, num abraço, numa aproximação, num perdoe-me, desculpe-me, eu fiz errado. Mas a gente talvez esteja precisando ainda reler o Evangelho, reler Jesus, pensar como foi que ele colocou essas situações, às vezes tão simples e tão complicadas, e nos colocarmos nas situações, não necessariamente querer colocar os outros. Enquadrar os outros é relativamente fácil. O difícil é nós nos posicionarmos e vencermos essas situações. Para completar, conforme a Cristina me pediu, a gente agora toca aqui umas músicas. Bom, né? Júnior saiu, Júnior foi embora. Rapaz, Júnior não quis te ouvir. Aí eu vou precisar que a Cristina fique aqui só clicando aqui na barra de espaço para a gente acompanhar a letra. Eu coloquei ali. Ele foi levado em São José de Meriti, porque ela mora lá, muito longe. Ele foi buscar e foi levado. Porque mesmo quem não conhecer só é dele. E aí já fica conhecendo e acompanhando. Vamos lá. Às vezes olham em volta, procurando luz, só vejo a escuridão. Às vezes me constrangido, busco um amigo e encontro solidão. Às vezes meu olhar tão triste diz que não existe motivo para alegria. Mas quando isso acontece, faço uma prece ao Filho de Maria. Tudo que ele disse, muita gente esqueceu. Mesmo assim, seu amor ele nos deu. Por isso se adorou, roubar tua alegria. Eterna tua vida aqui. Às vezes olha a minha volta, procurando luz,
molhar, né? Todo mundo é junto, mas se molha. Vamos lá. Aceito o teu convite, sim, Senhor, vou te seguir. Contigo sei, eu consigo encontrar em mim. Me redime aqui, Senhor. Sem não há lugar, vou procurar o dom de dominar o mal que habita em mim. A resistência vem, é só esperar, te acompanhar. Tentarei ser cada vez melhor, sei contigo contarei, pois em minhas orações foi uma fé de amor, viverei a tua paz. Aceito teu convite, sim, Senhor, vou te seguir. Contigo sei, eu consigo recordar em mim. Coisa, né? O pessoal vem falar do Evangelho e termina tocando o pau. Muito obrigado, uma boa semana para vocês. Essa é bonita, Jô. Essa é bonita. Vem daqui a essa. A maior história de amor para encerrar. Ainda está chovendo, gente. Olhe para mim, preste atenção, vou lhe contar uma história de amor. Ele chegou, falou assim, o céu ligou, se você quiser, basta fazer o que eu fizer, dando dizer o que há de melhor, sem distinção, sem ambição.
Ok, ela vez que já esteve na praia, essa é a terceira, quarta vez que ele vem a Natal. Ele é um cantor lírico, mas muitas vezes eu tenho que falar cantor lírico, a gente diz, eu não gosto, você nunca viu. Se você for olhando a cada ano que ele vem, todos os anos tem aumentado o público no Café que nós ouvimos, todos os anos. Ele chega, inclusive, que é cantor, é uma pessoa de um coração extremamente carinhoso, é uma pessoa de uma alma muito bonita, um indivíduo que nos envolve a todos, canta divinamente bem. E agora, domingo que vem, a partir das 8h30, estará a mulher. Das 8 às 9h20 é servido café, a pessoa serve tanto que queira como queira. E das 9h30 ao meio-dia, aí a participação do Alan Wilson conosco. Serão todos muito bem-vindos. Amém.